Olá, vamos estudar a Bíblia juntos? Nós começamos agora o segundo vídeo do nosso curso avançado do Apocalipse. Nós vamos estudar ao longo da semana, capítulo por capítulo, e você pode participar junto com a gente, sempre ao vivo das nossas aulas. Muito bem, para participar conosco do curso, você vai precisar da sua Bíblia e de um material de anotação. Pode ser um caderno, um lápis ou mesmo o próprio celular. Eu quero apresentar para vocês a pessoa que vai nos dirigir nesses momentos, que é o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Oi, Eliane, tudo bem? Prazer estar a gente novamente aqui para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar, então, o primeiro capítulo do Apocalipse. Sim, hoje nós vamos realmente entrar no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, entender o que significa, vai dar base para a gente seguir com outros estudos dos próximos capítulos também. É verdade. Bom, o vídeo número 1, ele foi uma apresentação, uma base, a estrutura do que foi o livro, do que é o livro do Apocalipse que está na Bíblia. Então você pode acessar esse primeiro vídeo, se você não participou conosco da primeira aula, vamos dizer assim. Você pode acessar apocalipse.com e lá você vai encontrar todo o vídeo que vai ser produzido dessa série, do curso avançado de Apocalipse, e também nós vamos disponibilizar os PowerPoints, as apresentações que o Felipe usar aqui durante o nosso estudo. Assim você pode reestudar esse assunto, tirar as suas dúvidas e também compartilhar com mais alguém que deseja aprender, que deseja estudar sobre o Apocalipse. Felipe, vamos orar para começar então? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de continuar estudando a sua palavra, de continuar compreendendo o que a sua palavra nos revela, principalmente o que o livro do Apocalipse, combinado com toda a Bíblia, nos traz em termos de esperança e de bênçãos para a nossa vida. Continua conosco, seja o nosso grande instrutor neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta ou a sua dúvida nos comentários, e aí no final eu retorno para trazer esses momentos de resposta com o Felipe também. Obrigado, então, Liane. E, amigos, que bom que a gente pode conversar e continuar com esse estudo, entrando especificamente hoje, então, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. É bem verdade que, na primeira aula, nós falamos um pouco dos versos 1 a 3. De certa maneira, nós explicamos estes versos e eu queria só ressaltar e destacar, principalmente o verso 3, de Apocalipse, capítulo 1, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É interessante, né? O objetivo, como a gente já falou, do estudo do livro do Apocalipse não é para você ter apenas conhecimento a respeito de curiosidades, a respeito de questões relacionadas a tempo, relacionadas à identificação de impérios. É muito mais do que isso. É para você guardar as palavras da profecia, porque o tempo está próximo e nós precisamos nos preparar espiritualmente. Esta é a grande razão de estarmos estudando. E a partir de agora nós vamos começar num ritmo em que a gente vai ter bastante textos. Nós não vamos ler todos os textos, mas eles estarão disponíveis na apresentação que você vai ter acesso depois. Então você não precisa ficar preocupado se não ver todos ou verificar todos os versos aqui que vão ser apresentados. Eles servirão de base e de referência para a gente. A gente vai ler alguns deles, aqueles que são mais significativos. Vamos então começar. E hoje nós vamos então nos deter basicamente dos versos 4 a 20 do primeiro capítulo do Apocalipse. Cristo descrito de uma forma diferente, talvez daquela forma que você conheça, daquela forma que você muitas vezes está acostumado. As imagens que nós temos de Cristo geralmente são as imagens de Cristo crucificado ou Cristo no seu ministério, salvando pessoas, curando, alimentando, aconselhando, ressuscitando também. São muito bonitas essas imagens, não é verdade? Mas a gente vai trabalhar um pouco hoje com algumas outras imagens que mostram Cristo em uma outra condição. Vamos lá? Aqui então começa a estrutura de uma carta antiga, digamos assim, que vai até o capítulo 3. É uma estrutura de carta. Eu falei um pouquinho disso na primeira aula. Essa estrutura que poderia ser dividida em cartas, depois a parte mais histórica e finalmente a parte que a gente chama de escatológica, que é aquela parte que se refere exatamente aos tempos finais. Então, esta é um primeiro momento. Vamos olhar aqui, ó.
Ásia. Então nós vamos ler aqui, antes de passar para a apresentação, vamos ler então os primeiros versos, tá? Vamos acompanhar aqui a leitura do capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos ler inicialmente dos versos 4 até o 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a primeira leitura dos versos 4 ao 8. Vamos aqui para a tela. Ásia aqui se refere a um lugar conhecido como Ásia Menor. A Turquia, mais ou menos a região da Turquia atual. Paulo passou um bom tempo nessa região, isso está registrado em Atos, capítulo 18, versos 19 a 21. 3 cartas, inclusive, foram endereçadas aos cristãos nessas regiões. As cartas aos Efésios, aos Colossenses e também a carta a Filemon, que está num outro contexto. Então, tudo isso se refere à Ásia Menor, é nessa região que nós estamos falando. A tradição histórica mostra que João morava em Éfeso e viajava pela região vizinha para nomear bispos, fundar igrejas e organizar a administração de uma igreja que já estava em franco crescimento. Então, esse é o contexto de João como um líder da igreja cristã, ok? Agora começam alguns aspectos, nós vamos trabalhar com alguns aspectos que estão dentro dessa leitura, no texto bíblico, e vamos tentar trazer mais ou menos o que se pode concluir a respeito desses elementos que vão aparecendo, para a gente poder entender, para a gente poder ter uma ideia do que trata o capítulo. Então, quando fala em 7 espíritos, é muito interessante isso, porque em outras partes da Bíblia é uma referência a 7 lâmpadas de fogo. Se você for ao capítulo 4, verso 5, você vai encontrar essa referência. E aos 7 olhos do Cordeiro, capítulo 5, verso 6. É uma alusão ao Espírito Santo e não a espírito de mortos, espírito de pessoas mortas. Não tem nada a ver com isso. Por que a gente sabe? Porque existem outras referências bíblicas que explicam e mencionam em outros contextos que não são de espíritos de pessoas mortas. Então não está falando de pessoas que morreram e continuam vivas, não tem nada a ver com isso. Esses 7 espíritos é uma alusão ao Espírito Santo. 7 espíritos estão em paralelo com as 7 igrejas pelas quais opera o Espírito Santo. Então isso é um outro aspecto muito interessante. Nós vamos estudar ainda em detalhes as 7 igrejas, as 7 cartas das igrejas, e nós vamos entender que há uma menção muito forte ali do Espírito Santo trabalhando nesses períodos, nessas igrejas, e que a gente vai entender também que são períodos da igreja cristã. Então, 7 espíritos está relacionado a isso. Lâmpadas, né, nesse contexto, remetem ao candelabro do santuário terrestre. Então, essa é a referência. Lembra que eu falei que o Apocalipse é um livro que tem referências ao Antigo Testamento, ao santuário? Pois é. Então essas referências já começam a aparecer aqui. Essas lâmpadas remetem ao candelabro do santuário terrestre. No Templo de Salomão havia 10 candelabros. Referência também, você vê, ao livro de Zacarias. São todas referências, não precisamos ler agora, mas elas são partes importantes. Elas estão mostrando de onde é que João tira essa imagem. Por que Deus mostra isso para ele de alguma maneira. Aqui tem uma expressão que fala de primogênito. Primogênito normalmente é referido na Bíblia, e essa é a origem da palavra, o conceito da palavra, o filho mais velho. É interessante que aqui Jesus é apresentado como primogênito, não no sentido dele ser o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos, né? Ele não é o primeiro a ressuscitar, mas em função de que todos os que ressuscitaram antes ou depois dele o têm como referência suprema da vitória sobre a morte.
Então, é nesse sentido que Jesus é apresentado como o primogênito, como aquele que é, digamos assim, o mais importante. A sua ressurreição tem uma importância diferenciada. Então, é isso que está querendo dizer quando fala de primogênito dos mortos. Bom, tem uma outra referência que nós lemos aqui. Se você lembra, nós acabamos de ler no capítulo 1, principalmente ali nos versos... Nós temos nos verso 6, nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. É interessante essa questão de reino, de constituição de reinos e sacerdotes, é uma referência à primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Todo crente se torna sacerdote no sentido de todos terem acesso a Deus para orar por si mesmos ou por outros de forma intercessória. A gente não precisa ler esse texto, mas ele fala justamente a mesma coisa que está mencionada aqui. Então mostra como Deus nos ama, como Deus e como Jesus nos constitui dessa maneira sacerdotes, nesse sentido de que todos temos uma função, temos um ministério. Ok? Antes, eu quero fazer uma menção, depois acho que até pode ser que apareça, mas eu quero fazer uma menção que nós lemos aqui. Tem algo importante aqui que apareceu principalmente nos versos 4 e 5. Não sei se vocês perceberam na leitura, mas nos versos 4 e 5 diz o seguinte aqui, ó. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é uma referência a Deus Pai. A sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. É uma referência direta. Depois vai falar o quê? Da parte dos 7 espíritos. Já mencionei ali. Faz uma referência ao Espírito Santo. E depois, se você perceber no verso 5, da parte de Jesus Cristo. Aí está uma referência bem óbvia, né? A fiel testemunho, primogênito dos mortos. Não é curioso que aparece a divindade completa, vamos dizer ali, a trindade expressa logo nos primeiros versos do capítulo 1 de Apocalipse? Não é uma dedução isso, não é uma especulação, é o que o texto traz. O texto traz essa menção das 3 pessoas da divindade. É muito interessante isso já aparecer no início do capítulo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto em outros estudos. Agora, nós temos alguns outros elementos aqui, principalmente no verso 7. É a leitura que a gente faz aqui. Eis que vem com as nuvens, agora falando de Jesus, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O texto mostra que os responsáveis pela morte de Cristo ressurgirão dos mortos para testemunhar da sua volta. Isso está em Daniel capítulo 12, verso 2. Há a indicação da ressurreição de muitos, o que ocorre quando Miguel, identificado como Cristo, se levanta no chamado tempo de angústia para livrar o seu povo. Essa referência a Jesus voltar nas nuvens tem uma referência bem interessante em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Essa vale a pena a gente dar uma lida. Vamos dar uma lida aqui em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. São 2 assuntos que eu queria mencionar aqui, que aparecem claramente nesse primeiro capítulo de Apocalipse. Capítulo 1 de Atos, versos 9 a 11. Está falando o quê? Da ascensão de Jesus aqui. Olha só que interessante. Versos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Qualquer semelhança com Apocalipse 1, verso 7 não é mera coincidência. Tem relação direta. Há uma menção de Jesus vindo nas nuvens, Jesus ascendendo e indo às nuvens. São expressões que estão relacionadas, são referências que nos ajudam a compreender o significado aqui. Agora, o outro aspecto que eu mencionei. Vamos ler Daniel, capítulo 12, verso 2. Essa questão da ressurreição. Tem 2 aspectos adicionais. Todo olho verá, ou seja, todos verão Jesus. Será uma vinda,
uma segunda vinda visível, evidentemente não será oculta, secreta, será audível, mas existe essa expressão também da ressurreição. Vamos ler Daniel, capítulo 12, verso 2. Esse aqui é o contexto que eu coloquei ali. Quando Miguel se levanta no chamado tempo de angústia para livrar o seu povo. Isso, evidentemente, vai acontecer nos tempos, mais para os tempos finais, depois do tempo do fim. É o contexto que está no capítulo 12. Olha o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui está falando da ressurreição de muitos, não da ressurreição de todos. Daniel 12 está falando de uma ressurreição em outro momento. A conexão de Daniel 12 está com Daniel 11. Então, em conexão com Daniel 11, 40 a 45, informa que isso ocorrerá ainda no futuro. E então ocorre uma ressurreição especial ali de uma parte dos perdidos e dos salvos também. Nada de vinda secreta, invisível ou apenas para um grupo selecionado. Isso aqui é muito interessante. Apocalipse capítulo 1 já fala da forma como Jesus vai voltar, menciona que há uma ressurreição de muitos, um pouco antes da volta de Jesus, mas dá a entender de que nessa ressurreição de uma parte, que não é necessariamente a ressurreição geral, quando Jesus volta, ela tem uma ressurreição especial anterior, tá? Essa é especial. Ela tem o quê? Uma parte dos salvos e uma parte daqueles que, inclusive, participaram da morte de Jesus. É isso que menciona no Apocalipse. A gente vai detalhar mais um pouco, e esse assunto da ressurreição especial, não se preocupem, vocês fazendo uma leitura, um estudo mais aprofundado de Daniel, vão conseguir compreender, porque ali Daniel capítulo 12 menciona claramente a existência dessa ressurreição. E João 5 também vai falar que há uma ressurreição geral. E depois Daniel 12 vai falar dessa ressurreição especial. Outra menção interessante é sobre Alfa e Ômega, primeira e última letras do alfabeto grego. Então, Jesus é o princípio e o fim. Fala da divindade, da preexistência de Cristo. Cristo é Deus no sentido supremo e absoluto do termo. Em natureza, sabedoria, autoridade e poder. Aí tem vários versos, não precisa a gente ler, acho que vocês já conhecem muitos desses textos, e se não conhecem, depois vocês vão ler com calma. Isso está combinado, inclusive, com o capítulo 1, verso 17 e com o capítulo 22, verso 13. Então, nós temos aí características, evidências da divindade de Jesus expressas também quando fala que ele é o alfa e o ômega. Você começa a perceber que Jesus não está sendo apresentado aqui como simplesmente um homem comum. Ele está sendo apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, por onde passa tudo. E, inclusive, em João, capítulo 1, versos 1 a 3, vai falar que Jesus participa da criação do ser humano. Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, há menções aqui, no primeiro capítulo, tem muitas menções sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, sobre a volta de Jesus, sobre essa ressurreição especial. São amplos os temas que estão presentes aí. Vamos continuar? Ao mesmo tempo, claro, Cristo era um ser humano verdadeiro e completo, semelhante a homens, mas sem pecado. Então, isso nós também temos vários textos. Aqui, o texto vai mencionar apenas que nós vamos continuar, né, agora a leitura, e agora nós vamos entrar nessas partes em diante de capítulo, versos 9 em diante. Vamos ler aqui, então. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aqui confirma aquilo que a gente havia falado, mencionado na primeira aula. Por que João estava ali? Ele estava exilado por conta do quê? Do testemunho de Jesus. Então, por isso que ele estava em Patmos. Uma pequena ilha do Mar Egeu, né? A cerca de 90 quilômetros no sentido sudoeste de Éfeso, com 15 quilômetros de extensão e 10 quilômetros de leste a oeste. Funcionava como uma colônia penal. É ali que João estava. Condenado na época do imperador Domiciano, João escreveu até o ano de 95, é o que a gente falou um pouquinho. Compreende-se com base nos escritos de Irineu, que é um pai da igreja,
um dos primeiros cristãos também, que o apóstolo e outros prisioneiros foram soltos posteriormente pelo sucessor de Domiciano, que era o imperador Nerva. Vamos continuar com a nossa leitura e a gente vai comentando, tá bom? Verso 10, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em espírito é uma expressão que se refere a um estado de êxtase profético. Não tem maiores outras explicações para esse texto a não ser essa. Então, é o estado do profeta que recebe a visão. Dia do Senhor. Aqui aparece a expressão dia do Senhor. Sugere o momento em que ele teve a visão e não dia de julgamento, como está no Antigo Testamento. Por quê? Porque há uma expressão em Malaquias, em outros profetas também, chamados profetas menores, aqueles que tiveram uma duração mais curta do seu ministério profético. Há uma menção ali de dia do Senhor, como um dia de julgamento, de juízo. Não é exatamente essa expressão que aparece aqui. Aqui é o dia do Senhor como um dia mesmo. Então, é pouco provável que a expressão dissesse respeito ao domingo, por exemplo, como alguns na tradição cristã quiseram entender. Esse dia seria um dia imperial ligado a quem governava o Império Romano. Domiciano queria que o adorassem como um deus. Mais provável, então, por conta disso, de que dificilmente João fosse se referir a esse dia como o dia do Senhor se ele estivesse ligado ao imperador romano, ao Império Romano, que era, evidentemente, pagão. Então, João, ao se referir ao dia do Senhor, muito provavelmente não estava mencionando o domingo. E sim, é muito mais provável que seja o dia de sábado, que é o dia de adoração que os cristãos já tinham, né? Isso já fazia parte da realidade e da vida dos cristãos do primeiro século. Se alguém tem dúvidas disso, né, basta ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai confirmar também no livro de Atos, onde Paulo e os demais apóstolos efetivamente eram guardadores do sábado. Então essas evidências estão ali. É um assunto que a gente ainda pode falar um pouco mais profundamente em outras semanas, em outros estudos, mas é muito mais provável que o dia do Senhor aqui mencionado seja um dia como o sábado e pouquíssimo provável que seja uma menção ao domingo. Mas não existe nada em relação à etimologia da palavra que vai nos levar a um caminho ou outro. Aqui tem menções aí, o 7, né? Sempre significando plenitude ou perfeição. É o verso 11, deixa eu ler o verso 11 aqui, para a gente relembrar. Dizendo, né, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O 7 sempre significando plenitude ou perfeição. Havia mais de 7 igrejas na província romana da Ásia, tá? Isso é importante saber, havia mais. Mas por que fica focado em 7, né? Não existe uma explicação, escolheu essas 7. Ora, Deus, de alguma maneira, tinha planos ao deixar o relato para que aparecessem essas 7 igrejas, porque as características dessas 7 igrejas estão relacionadas com aspectos da igreja cristã, da condição da igreja cristã ao longo dos séculos. Então, essas igrejas bem poderiam representar a condição cristã tanto nos tempos apostólicos quanto em toda a era cristã. Só lembrando que nós vamos estudar em semanas posteriores detalhadamente cada uma dessas 7 cartas às igrejas. Nós vamos falar disso, nós vamos entrar nos detalhes, tá? Versos 12 e 13, deixa eu ler aqui então. Estou colocando um pouquinho longe aqui porque a visão de João estava boa, já a minha visão não é tão boa. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. 7 candeeiros.
O candeeiro era uma tigela rasa onde se derramava óleo e se inseria um pavio. Era a lâmpada da época, tá? Falando em palavras mais simples. No verso 20 vai dizer que ele representa as 7 igrejas. Portanto, toda a igreja. Era o plano para o povo ser luz ao longo do tempo. Essa é a menção de candeeiros, de candelabros, de luz, principalmente no Apocalipse, mas na Bíblia inteira, sempre está falando sobre o cristão ser luz, testemunhar. Tem muito a ver com isso. O tempo inteiro aparece isso na Bíblia. Jesus fala, vocês a luz do mundo, né? Não se pode esconder um candeeiro, né? Não se pode esconder uma lâmpada. Por que ele fala isso? Porque deve brilhar, deve testemunhar. Então, os 7 candeeiros de ouro está relacionado a isso. Está relacionado a esse aspecto, tá bom? Vamos andar aqui. Uma menção interessante, aquele semelhante ao Filho do Homem. Essa menção, Filho do Homem, que aparece aqui em Apocalipse, é a mesma que aparece em Daniel capítulo 7, verso 13. E aqui Jesus é visto andando no meio dos candeeiros. Uma expressão Filho do Homem é usada para Cristo 80 vezes no Novo Testamento. Então, não tem dúvidas que nós estamos falando de Jesus aqui. Essa dúvida não pode existir. Está falando de Jesus e está fazendo várias relações com outros capítulos da Bíblia. Jesus andava no meio dos 7 candeeiros. Cristo ajuda e ministra as igrejas em suas necessidades e circunstâncias. Presença contínua de Cristo com a igreja. É isso que fala aqui quando menciona, deixa eu ler aqui de novo. E vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a Filho do Homem. Quer dizer, Jesus está no meio dos candeeiros, está no meio das igrejas, porque as igrejas são comparadas aos 7 candeeiros também, porque elas têm que iluminar, elas têm que testemunhar. Ou seja, os cristãos, quando está falando das igrejas, está falando dos cristãos. Eles têm que iluminar, e Cristo está no meio do seu povo. É isso que é interessante. Aí tem uma menção muito interessante a Mateus capítulo 28, verso 20, que com certeza muitos de vocês conhecem, mas não custa nada a gente ler novamente e confirmar. Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa, né? Que bênção essa promessa. Deixa eu tirar meu óculos aqui que vai ficar melhor para enxergar. Então, o que acontece? É uma bênção nós sabermos que Cristo está conosco. Sempre. E essa certeza é dada desde também no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse é dada essa segurança, é dada essa certeza de que ele está no meio. Vamos avançar? Aqui tem essas descrições de Cristo, tem paralelo em Daniel capítulo 10. E agora nós vamos ver algumas comparações. Vamos ler aqui que a gente vai ter uma ideia mais clara. Apocalipse, vamos continuar lendo os textos aqui. Agora começa uma descrição de Jesus de uma maneira como a gente normalmente não vê, mas aqui está muito explícito. Vamos continuar com o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Paro por aqui. Cabeça e cabelos brancos. Onde você encontra essa alusão? Vamos ler? Agora vale a pena a gente ler, tá? Porque, de onde é que tirou? Por que você busca isso como uma referência? De onde é que você tira isso? Da Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 9. Se a gente ler Daniel capítulo 7, verso 9, nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Olha o que Daniel vai falar ali no capítulo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. O ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Você vê que há semelhanças aqui com a descrição de cabeça e cabelos brancos de Jesus também no Apocalipse. Voz de muitas águas é o que vai dizer o verso na sequência, né? Vamos ler aqui o verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Existe uma outra menção que associa Deus a uma voz de muitas águas? Jesus? Sim, existe. Ezequiel capítulo 43, verso 2.
São todas referências bíblicas, é isso que é interessante a gente compreender. Essas imagens não vieram da cabeça de João por conta de uma criatividade que ele teve. Ele buscou essas referências. Deus, na verdade, trouxe essas referências para ele porque ele compreenderia desta maneira melhor, poderia ser familiar para ele. Olha o que diz o capítulo 43, verso 2 de Ezequiel. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Qualquer semelhança é referência. Aqui nós temos referência de Ezequiel falando de Jesus como aquele que tem voz como de muitas águas. A mesma coisa está em Apocalipse capítulo 1, acabamos de ler, verso 15. Pés como latão reluzente, ou bronze, né? Simbolizando estabilidade. Ezequiel, embora aqui não como uma indicação direta, Ezequiel também trabalha com isso, então existe uma referência a Ezequiel capítulo 1, verso 7, depois a gente pode ler. Vamos continuar aqui lendo, verso 16, nós já estamos chegando ao fim do primeiro capítulo, tá? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na mão direita, sempre na Bíblia, é símbolo do poder. Tem 7 estrelas que, conforme o verso 20 do próprio capítulo 1, vai dizer que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou mensageiros enviados às 7 igrejas. Então, existem algumas coisas bem interessantes aqui que a gente precisa levar em conta. Jesus, então, está com a mão direita com poder, com 7 estrelas. O que significa isso? Que ele tem poder, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, que ele ascendeu, que ele já não está numa condição daquele que morreu, mas que ressuscitou. Ele está no céu, com o Pai. Ele está em uma outra condição. Ele é vitorioso, ele caminha para a vitória completa. Ele já não é mais aquele que morreu e que está entre nós aqui desta maneira, como estava quando viveu nesse ministério aqui. Então é muito diferente. A apresentação de Jesus aqui é em outro contexto. Da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, poder e autoridade de Cristo para julgar e executar. Sempre que aparecem essas espadas saindo da boca no Apocalipse, elas têm a ver com julgamento, com execução. Por que sentido de julgamento e juízo? Isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar mais durante o curso. Juízo, as pessoas às vezes têm uma ideia de juízo como uma punição. O juízo não é apenas uma punição para quem já tem que receber a sua recompensa. O juízo é muitas vezes uma maneira de mostrar o poder de Deus e mostrar o que Deus estabeleceu, e porque inclusive no Apocalipse nós vamos ter uma espécie, em um dado momento, em uma parte dos próximos capítulos, nós vamos ter um momento que apresenta algo que se compara ou que se compreende como juízos de arrependimento, ou seja, maneiras como Deus agiu na história para mostrar que Ele tem poder e o que poderá acontecer no final dos tempos, quando aí sim vem um juízo em caráter terminativo, caráter conclusivo, final. Mas é muito importante porque quem tem autoridade para julgar e executar juízo é Jesus. E isso fica claro nesta analogia que é feita aqui dele como aquele que sai da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. E também tem uma referência à palavra de Deus, né? A palavra de Deus como tendo essa força. Isso é muito interessante. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 4, verso 12. A gente tem um tempinho ainda, dá para a gente ler aqui e fazer essa comparação. Minha versão diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Vocês veem a referência entre o que está dizendo em Apocalipse capítulo 1, acabamos de ler, verso 16, e Hebreus capítulo 4, verso 12, o poder da palavra de julgar, de avaliar e de transformar, é esse o conceito que você vê aqui no Apocalipse.
Palavras de ânimo de Cristo, reação normal do profeta diante da visão. Tá? Esse é um outro aspecto que vai aparecer no verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma menção ao alfa e ômega. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Preste atenção nisso aqui, verso 18. E aquele que vive, estive morto. Paro para fazer apenas um comentário. Quantas vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, Jesus morreu, ressuscitou, mas enfim, ele não pode fazer nada por mim. Ele disse, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que vive, chave da morte e do inferno. Alguns ficam preocupados quando vêm essas palavras aí, né? Chave da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Inferno, nas línguas originais, tanto no hebraico quanto no grego, não tem nada a ver com um lugar onde fica pegando fogo e tem diabinhos com tridentes esperando a pessoa cair lá para dar uma estocada nela. Um lugar quente, com muito calor, cheio de pessoas estranhas e seres esquisitos. Não, não é esse o sentido de inferno na Bíblia. Inferno, principalmente no grego, Hades, significa sepultura, ou seja, um lugar de morte. Quando fala que Jesus tem a chave do inferno, da sepultura, quer dizer que ele tem vitória sobre a morte. É isso que tem que ficar claro. 11 vezes em grego aparece o mesmo significado dessa palavra Hades, lugar de morte, e não lugar onde ficam pessoas perdidas permanentemente queimando. Tem nada a ver com isso. Não é esse sentido. Aí tem referência, por exemplo, a Mateus 11, 23, onde Jesus repreende Cafarnaum. Fala tudo de inferno, sepultura. E Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 é muito interessante da gente ler aqui, para a gente comparar. Porque aparece essa mesma expressão, tá? Mateus 16, verso 18. Deixa eu ler aqui. Jesus, palavras de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela. As portas do quê? Da morte. Da morte. Aqui está falando de morte. As portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja. A morte não prevaleceria. Aí faz sentido, né? Quando você está falando ali de Hades ou de inferno como morte, faz todo sentido os textos de Mateus, faz sentido o texto do Apocalipse. Já chegamos ao fim, eu tenho mais um comentário aqui ainda, porque o verso 20 nós acabamos lendo. Deixa eu só ler o verso 19 e o 20. O verso 19 diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui não estava falando só para o tempo de João, não, tá? Estava falando para o futuro ainda. A gente vai ver melhor isso depois. E o verso 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deixa eu fazer um rápido resumo antes de acabar, que é só para a gente conectar as coisas aqui. Primeiro, Cristo intercede e se interessa por nós e foi glorificado. E ele está no santuário celestial. Esta é uma realidade que aparece claramente no capítulo 1 do Apocalipse. Nós vimos. Ele é comparado a Deus, ele é comparado à divindade. Ele não é apresentado mais como um homem. Inclusive, ele é apresentado com características idênticas às mencionadas no Antigo Testamento, atribuídas a Deus. Então, esta é uma condição muito importante. E ele está em outro lugar, então. Apocalipse apresenta Cristo como que venceu a morte, está vivo e está junto de Deus Pai. Por que isso é importante? Já na arrancada do nosso curso avançado do Apocalipse. Por que é importante isso? Eu vou dizer por que é importante, meu amigo. Porque se você muitas vezes pode ter a ideia de que o Apocalipse é um livro sobre morte, sobre
bestas, sobre poderes do mal. Não, o Apocalipse não é um livro sobre poderes do mal, um livro é sobre Cristo. Esse livro é sobre Cristo que está vivo. É isso que é bonito de ver. Cristo está vivo. Cristo vive e ele está junto de Deus Pai. E o terceiro ponto. Terceiro ponto, acabei batendo aqui sem querer. Tem um terceiro aspecto que é, não sei se puder, não sei se a gente consegue voltar. Vamos dar uma... Só aproveitar aqui para... O pessoal vai me dar uma ajudinha aqui. Tem um terceiro aspecto muito importante, que a gente precisa compreender. O que é que Cristo está fazendo? A penúltima slide é um terceiro ponto ali, só no resuminho, que eu queria mencionar, que é importante. A primeira coisa é que Cristo intercede por nós. Está vivo, venceu a morte. É isso que é importante. Então, Cristo, ele não está longe da gente. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito básica. Isso. Apocalipse 1 garante que Jesus vai voltar. Isso aqui não podia deixar de falar também. Obrigado aos amigos aí. Isso é uma verdade que está presente no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. O primeiro capítulo mostra isso. Jesus vai voltar. E mostra, inclusive, como ele vai voltar. Então, você tem o quê? Jesus intercedendo e se interessando por nós. Jesus está vivo e Jesus vai voltar. Estas realidades estão plenamente identificadas no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Nós não precisamos ter dúvidas disso. Eu sei que alguns outros detalhes podem ficar no meio, aí algumas pessoas vão ter que reler depois, não tem problema, releia, vá com calma. A gente falou de vários temas, a gente falou de morte, a gente falou de sábado, a gente falou da volta de Jesus, a gente falou de ressurreição especial, mas acima de tudo eu queria que estes três aspectos ficassem claros na sua mente nesse primeiro capítulo, ok? Deus nos abençoe nesse estudo aí. Liane. Muito bem, Felipe, obrigada por essa explicação do primeiro capítulo que nós estamos estudando, que é o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Exatamente. Muito obrigada pelas explicações, Felipe. Enquanto você estava apresentando, acompanhando algumas perguntas que chegaram. A primeira é: existe algum motivo para João ter visto vários conjuntos de 7 no verso 20? Não, a explicação é a mesma que a gente já falou sobre a questão do número 7. O número 7, ele é apresentado, eu falei até na aula passada, ele é um número que está sempre ligado à plenitude, digamos assim, perfeição. Então, é óbvio. O que acontece? Por que fala 7 candeeiros, por exemplo? Por que vai falar 7 estrelas? Porque as coisas de Deus são plenas. Ele apresenta dessa maneira. Você não vai ver isso sendo mencionado para qualquer coisa, mas é para aqueles aspectos que são chave. Então, o que aconteceu ali? Por exemplo, verso 20, né? Está mencionado ali. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, aquilo que eu falei antes. Jesus está no meio, ele vai no meio dos candeeiros, ou seja, ele está junto às igrejas que devem testemunhar, devem, digamos assim, funcionar como luzes. Por isso que o 7 é um número ali, digamos assim, podemos chamar de simbólico, mas não literal, porque necessariamente não precisava ter, como eu falei, havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Então, não é porque havia só 7 cartas ou 7 igrejas, mas havia outras. Então, o número tem que ser sempre interpretado como simbólico. E o verso 20 só para explicar, ele dá explicações, né, dos simbolismos. Ainda dentro da linha do 7, a pergunta que chegou foi: os 7 candelabros ou castiçais tem alguma relação com o tabernáculo do deserto? Sim, totalmente. São figuras emprestadas dali. Eu não sei se depois a gente pode olhar de novo na apresentação. Sim, tem relação, sim. Eles estão ligados. É interessante, né, que esse candelabro aí, as luzes do candelabro, nunca, isso é uma coisa que eu não mencionei, elas nunca eram apagadas. Havia turnos dos sacerdotes que permitiam que elas nunca fossem apagadas. Por que isso? Porque a luz do testemunho nunca pode se apagar. Esse é o significado. As coisas no santuário também não eram feitas aleatoriamente. E lembrando que elas eram uma referência do que tinha no céu. Isso foi dado para Moisés. Então, se havia no céu, tinha um significado. E o significado
sempre relacionado com a relação do ser humano. Então, esse é um aspecto muito importante. Claro, a referência é total. Claro, primeiro no santuário no deserto ele mencionou, lembrando que depois quando Salomão ergue o templo, todos esses serviços passam por templo. Exato. O templo é destruído por Babilônia, mas em 513 Zorobabel, com permissão do rei Ciro, vai reconstruir o templo, né, com o aval, digamos assim, do Império Medo-Persa. E essa figura do templo, ela aparece em algum outro lugar do Apocalipse? A gente vai estudar mais sobre isso? Vai aparecer no capítulo 4, vai aparecer muito no capítulo 4, no capítulo 5. São as próximas referências muito grandes do santuário, do templo de Deus no céu, vamos dizer assim, vão aparecer no capítulo 4. Aliás, vai ser muito interessante porque são capítulos que vão ser, digamos assim, um intervalo entre uma parte e outra. Vai ser bem interessante, sim. Então, esse é o momento de te convidar para continuar participando conosco do curso avançado do Apocalipse. Você pode assistir, como o Felipe mencionou, o primeiro vídeo dessa série que já está disponível. Nós vamos deixar esse vídeo que nós estudamos juntos e seguimos a cada semana estudando um capítulo do Apocalipse para você aprender, para você estudar a Bíblia conosco. Lembrando que você vai encontrar também o PowerPoint, a apresentação que o Felipe usou, em apocalipse.com. Você pode acessar lá, ver os vídeos anteriores e também fazer o download, baixar esses conteúdos, seja para reestudar algum tema ou compartilhar com algum amigo com quem você também queira estudar a Bíblia. Nós vamos fazer uma oração para concluir este momento? Isso. Antes da oração, Liane, eu só queria dar uma dica, né? Claro. Dica de leitura aí para quem está estudando. Esse livro aqui, para cá, o Apocalipse de João, do doutor professor Ranko Stefanovic. Esse livro aqui é curtinho, tá? Pequeno, bem acessível, tem um estudo completo aí de todos os capítulos. É uma leitura muito interessante. Recomendo àqueles que estão fazendo o curso que já deem uma lida na primeira parte que fala do capítulo 1, onde ele vai falar de muitas coisas que eu mencionei e outras tantas que não dá tempo de falar aqui, mas que estão tanto no livro. Esse livro aqui é uma boa dica de leitura. Eu quero tentar deixar, pelo menos em algumas aulas, algumas dicas de leitura, porque afinal de contas, não se esqueça, aqui é uma sensibilização para o estudo. Não dá para esgotar todos os assuntos e todas as abordagens. Mas se você continuar lendo, for a fundo, você vai encontrar coisas muito interessantes. A gente vai um pouco mais a fundo, né? Um pouco mais avançado, mas ainda dá para avançar mais no seu estudo diário, no seu estudo pessoal também. Muito bem. Vamos orar, né? Vamos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de reconhecer na sua palavra, no livro do Apocalipse e na Bíblia inteira, em primeiro lugar, que Jesus está vivo. Muito obrigado porque o Senhor está vivo. Intercede, Jesus intercede por nós. Está junto com a gente. E muito obrigado também porque o Senhor promete que vai voltar. Nós vemos claramente Apocalipse capítulo 1, verso 7, que o Senhor vai voltar, que a sua volta será maravilhosa, não será oculta, será visível, será audível, será cheia de glória, cheia de bênção e cheia de completando ou atendendo a grande expectativa daqueles que, sinceramente, querem ser dependentes do Senhor. Toma a vida de cada pessoa que nos assiste, toma a vida de cada pessoa que participa desse curso, que sejamos abençoados, sejamos fortalecidos e fiquemos motivados a estudar a sua palavra cada vez mais e cavar mais fundo no conhecimento da sua palavra. Isso nós pedimos com perdão de nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos na próxima edição do curso avançado do Apocalipse.